Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Ele pagou a nossa dívida, Ele liquidou o problema. Nós precisamos caminhar nessa terra com essa perspectiva de que nós temos direito à eternidade. Nós precisamos viver e acordar todos os dias, lembrando disso. E se nós não nos concentrarmos nessa verdade, as distrações dessa vida nos roubam o que é mais importante na nossa existência. O que é mais importante na nossa existência é a certeza de que nós um dia vamos morar com Ele. Isso tem que resolver todos os nossos problemas existenciais. Isso tem que tirar todos os nossos medos. A certeza de que Ele está vivo. A certeza de que o inferno não pode mais nos reter. Ainda que Ele queira, ainda que Ele arme, ainda que Ele projete, ainda que Ele jogue situações. O Senhor Jesus nos deu vida e uma vida abundante. E nós precisamos olhar para isso. Porque se nós não olharmos para essa verdade, nós olharemos para tantas coisas que nos oprimem, que nos deprimem, que nos frustram, que nos fazem ficar vazios. Ou nós olharemos para as coisas que nos fazem bem nessa terra, para os triunfos humanos, e nós vamos achar que a felicidade se resume nisso, em uma conquista ali, em uma compra aqui, em uma realização ali, mas depois que isso passa, vem o vazio. Por isso a nossa concentração deve ser no que é mais importante na nossa existência. E quando nós concentramos nisso, nós vamos ter a percepção do tamanho da nossa dívida. Porque se nós não nos concentrarmos na ressurreição de Jesus e no pagamento que Ele fez da nossa dívida, nós nos esqueceremos até que nós temos uma dívida com a eternidade. Por isso, quanto maior a nossa percepção da dívida, maior o nosso amor e a nossa consideração por aquele que nos perdoou. Livro de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 39, nos mostra essa verdade em um acontecimento com o Senhor Jesus. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quanto isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus estava na casa de um homem da lei, ali jantando. Aquele homem da lei se achava resolvido porque cumpria dogmas, se achava resolvido porque tinha realizações humanas, se achava resolvido porque fazia coisas que na cabeça dele, na cultura dele, agradavam ao Senhor. Mas na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus para que através do sacrifício dele, e somente através do sacrifício dele, a nossa dívida com Deus fosse paga. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento, todas as leis, os ensinamentos de Moisés, os profetas, apontaram para a plenitude. Sem Jesus, não haveria pagamento de dívida. Ele é que resolve o nosso problema. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, ninguém vai para o céu. Mas aquele homem, ele estava numa concepção terrena. Aquele homem estava concentrado nos seus triunfos e nas suas vitórias pessoais, dentro daquilo que ele podia fazer. É um ledo engano nós acharmos que
o que nós fazemos é o que nos justifica. É o que nos justifica que nos habilita a fazer o bem. Sem a justificação pelo sangue, não podemos fazer o bem, que nos habilita para o céu. Podemos fazer o bem moral, que não é mais do que a nossa obrigação. Não roubar, não matar, não desejar o que é do próximo. Isso é moral, isso é humano, isso está certo, isso é a nossa obrigação como cidadão. Mas isso, sem o sangue de Jesus, não nos faz entrar no céu. Mas aquela mulher que entrou e chorando, lavou os pés de Jesus, com um perfume caríssimo, que o valor daquele perfume era 1 ano de trabalho. O valor de 1 ano, pega uma média salarial e multiplica por 12. Aí o salário mínimo multiplicado por 12, dá o que? Uns 15, 20 mil reais por ano. É o que valia aquele perfume. 1 ano do trabalhador, valor médio da época. Era o bem mais precioso que aquela mulher tinha. Porque quando entendemos o valor do sacrifício de Jesus, nada que nós temos é mais precioso do que isso, gente. A gente derrama tudo aos pés dele, porque o que ele fez é mais precioso que tudo. Logo, todas as nossas buscas e expectativas pela vida, pelas realizações, pelo sucesso humano, caem diante do sacrifício dele, quando nós entendemos o seu valor. E quando aquele fariseu olha aquela cena e despreza aquela situação, Jesus responde a ele com uma pergunta. Uma pergunta embalada numa história. O fariseu está dizendo, é a sequência aqui do versículo 40 para frente. O fariseu está dizendo, se ele soubesse quem é essa, que vem lavar os pés dele, desfazendo da mulher, porque ela era prostituta, aos olhos sociais era uma mulher marginalizada, miserável, existencialmente, fazia algo moral, denigrativo. E Jesus vira para ele e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Um homem devia 50 dinheiros, outro devia 500, para o mesmo credor. Os dois foram perdoados. Qual vai amar mais ao credor? Aí aquele homem rapidamente responde, ao que mais lhe perdoou. Jesus diz para ele, disseste certo. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar as mãos. Você não me deu água para lavar os pés. Você não beijou a minha face. Dentro da cultura hebraica, a recepção de honra era assim. Quando o visitante chegava, ele chegava com o pé muito sujo. Não existia asfalto, não existia calçamento. As pessoas andavam no chão de terra, com sandálias, não existia tênis, não existia sapato. E as pessoas chegavam com o pé muito sujo. Então a pessoa que recebia alguém de honra na sua casa, já o recebia com uma vasilha de água e um servo disposto a lavar os pés daquela pessoa. Quando a pessoa tinha muita honra, era o pai, era a mãe, era uma pessoa muito querida, o próprio dono da casa estava com a toalha no braço e a vasilha, e quando a pessoa chegava, ele já se agachava e lavava os pés. Após os pés serem lavados e estarem limpos, a pessoa começava a pisar nos tapetes que toda casa tinha. E quando ela pisava nos tapetes, já havia uma outra vasilha com uma outra toalha para lavar as mãos. E aquela pessoa lavava as suas mãos, porque as mãos também ficavam empoeiradas. E quando acabava de lavar a mão, já havia uma outra vasilha com água pura, para que aquela pessoa agora com as mãos limpas, pudesse enfiar na água e lavar o seu rosto, e se refrescar do calor do Oriente Médio. Aquele homem chamou Jesus para a casa dele, mas aquele homem não fez nada disso por Jesus. Por que será que aquele homem não fez nada disso por Jesus? Porque a concepção que ele tinha de Jesus era uma concepção humana. E humana numa categoria baixa. Porque se fosse numa categoria alta, ele tinha feito. Mas ele não fez nada. Porque Jesus estava fazendo algumas coisas que ele achava muito interessante, curando alguns paralíticos, multiplicando pães, curando cegos, fazendo coisas, e ele queria saber, ele queria tirar alguma coisa de Jesus. Mas aquela mulher não. Aquela mulher estava olhando para Jesus com uma concepção espiritual.
E quando nós olhamos para Jesus com a concepção espiritual, não importa quem a gente foi, não importa quem a gente é, não importa o que a gente fez, não importa a nossa dor, não importa o nosso problema, não importa o nosso erro, nós nos derramamos aos pés daquele que pode mudar a nossa história. E foi assim que aquela mulher chegou, e ela derramou lágrimas, e ela derramou perfume nos pés de Jesus. Ela entrou numa casa que ela não poderia entrar, na condição que ela vivia. Ela não se preocupou com protocolos, ela se preocupou com a adoração, ela não se preocupou com conquistas, ela não se preocupou em ter, ela preocupou em ser uma adoradora aos pés de Jesus. E ela derramou aquele perfume, e ela derramou as lágrimas, e ela pegou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus. Concepção espiritual de Cristo, consciência de uma dívida paga. Uma dívida nos prende em cadeias invisíveis. Quem está endividado está com o seu nome com problema. Vamos pegar uma referência da nossa era. O que o endividamento faz conosco? Dependendo do endividamento, pode até gerar um processo, pode até gerar uma cadeia, uma prisão, mas normalmente o endividamento compromete o nome. SPC Serasa. O nome está comprometido, a pessoa está presa, ela pode ir e vir, viver socialmente, mas ela não pode avançar, ela não pode adquirir um bem. Dependendo do que ela vai fazer, já aparece lá nome com restrição. A pessoa nem tenta crédito, a pessoa nem tenta viajar, ela fica restrita em uma situação de constrangimento, em uma situação de dívida. Ela fica limitada dentro de um quadrado social que a vida dela não pode mais avançar. Pelo contrário, retrocede. Ela começa a perder coisas. E ainda mais nesse sistema financeiro, com juros gigantescos que nós enfrentamos, a pessoa começa a tentar vender as coisas para quitar a sua dívida, e não consegue quitar a dívida e ficar sem as coisas e continuando endividado. É uma cadeia invisível. Agora, a dívida espiritual, ela faz a mesma coisa conosco. A dívida espiritual, a vida espiritual da pessoa não avança. A dívida espiritual, o nome da pessoa fica preso no reino do Espírito. Quer avançar, mas não consegue. A vida não desata. A vida fica impedida. Às vezes vê na pessoa da direita, na pessoa da esquerda, um avanço espiritual, um avanço emocional, uma estabilidade no lar. E olha para a sua vida e vê, parece que a minha vida não vai. Sabe qual é o problema? Enxergar Jesus como fariseu, enxergar Jesus sem honra, enxergar Jesus com olho humano. O fariseu tinha tudo que aquela mulher não tinha, humanamente falando, mas tudo que ele tinha humanamente falando não mudava a vida dele. Jesus estava do lado dele, e ele continuou sem a graça e sem a dívida paga. Nós não podemos estar do lado de Jesus endividados com o inferno. Nós precisamos estar do lado de Jesus e reconhecer que a nossa dívida foi paga. E quando nós fazemos isso, nós vamos derramar toda a nossa vida aos pés do Senhor. O parâmetro para a salvação, o parâmetro para uma vida espiritual com a dívida paga, que toma posse do tetelestai, do está consumado, não são conquistas de coisas boas nessa vida, mas sim a consciência de que só o sangue de Jesus pagou a nossa dívida existencial. As conquistas nessa vida não mudam a nossa história. Pelo contrário, as conquistas nessa vida podem se tornar uma grande distração no nosso dia a dia. O sucesso material
pode se tornar uma ilusão com relação à nossa verdadeira situação. Porque quando é o sucesso material que traz paz para o seu coração, traz realização para os seus pensamentos, traz alegria para o seu coração, quando é só o sucesso material que faz isso por você, você vai viver bem quando tiver sucesso, e mal quando o sucesso for. Lembre-se, a vida é sazonal. Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Hoje as coisas estão boas, amanhã elas estão ruins. O dinheiro não nos estabelece. O dinheiro nos traz, se não tivermos psicológico forte, pelo contrário, ele nos traz muito problema. Porque as pessoas que mais têm dinheiro dentro da sociedade são as pessoas mais preocupadas. Tem um carrão, preocupado que ele seja roubado. Tem uma linda casa, preocupada que ela seja invadida. Os filhos estudam numa linda escola, tem motorista para levar, está preocupado que seja sequestrado. Vai viajar, entra no avião, olhando para um lado, olhando para o outro, totalmente preocupado. Consegue entender esse parâmetro? Agora a pessoa, quando ela vive com o básico, ela é muito mais relaxada, porque ela entra no busão tranquilo. Outro dia eu passei num ponto de ônibus, tinha 5 pessoas com o celular na mão. Eu falei, gente, se passa um nóia aqui, vai fazer a feira, hein? Aí todo mundo guardou o celular. Por quê? Todo mundo, classe média, baixa, tranquilo. Estamos aí, estamos vivendo. Mas quanto mais valor agregado nós temos, mais preocupação nós temos. Isso é o que a realização humana nos traz. Nós não podemos viver atrás de realização humanas. Nós precisamos viver atrás de realização espiritual. Realização humana é consequência do espiritual estabelecido. Porque quando estabelecemos o nosso espiritual com dinheiro ou sem dinheiro, a gente está feliz. Não tem problema o dinheiro vir não, que venha. Ele é bênção, ele vai ser bênção para nós, vai ser bênção para quem está ao nosso lado, e vai ser bênção para tantas pessoas, porque pessoas espiritualmente resolvidas são pessoas generosas, são pessoas que ajudam, são pessoas altruístas, não são pessoas sufocadas pelas cadeias monetárias. Então a nossa busca, a sua busca, a minha busca, deve ser dessa dívida paga, a dívida existencial. E quando a nossa dívida existencial é paga, ainda que tenhamos dívidas monetárias, podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro tranquilos e sabermos que aquela dívida não vai nos prender mais, porque Ele vai nos prover seja do que for. Porque nele a gente pode confiar. É a diferença do justo e do ímpio. É a diferença da paz e da tribulação. Vamos olhar aqui em Lucas 16, capítulo 19 a 31, uma parábola que o Senhor Jesus nos conta. Uma parábola emblemática, que não dá para tentar traduzi-la ou entendê-la ou discerni-la somente com a visão racional, apenas com a espiritual da fé. Jesus é que contou essa parábola. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ou seja, lugar dos mortos, ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam,
nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos lhes apareça. Um texto em que Jesus fala da eternidade. O único texto bíblico que nos dá uma noção do que há depois da curva da morte. Não uma precisão, uma noção. Nos mostra um lugar de paz e um lugar de tormento. Nos mostra um lugar perto de Deus e um lugar distante de Deus. Aqui não é uma doutrina, aqui é uma referência. Depois que formos dessa terra, existirão 2 destinos. Um destino de paz e um destino de tormento. A pergunta é: por que você segue Jesus? Para que você alcance triunfos nessa vida? Ou para que você se estabeleça nessa vida, tenha paz e alcance o triunfo pleno na eternidade? Nenhum de nós aqui tem fim, mas todos nós morreremos nessa terra. Mas depois da morte dessa terra, iremos para um lugar de tormento ou para um lugar de paz. Depende do que fazemos aqui. E o que fazemos aqui está diretamente relacionado com o valor que damos à dívida que Jesus pagou para nós. Quando entendemos o valor dessa dívida, que era um valor de um comprometimento eterno, e que Ele tirou esse comprometimento eterno, e que nós podemos viver eternamente na paz, nós não precisaremos de coisas mirabolantes para nos convencer. Na referência que Jesus está nos dando na parábola, aquele homem dizia: mande que o morto reviva e volte para pregar para os meus irmãos. O pai Abraão, na referência, diz para ele: não, isso não vai acontecer, eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? A Bíblia é o Velho Testamento. Você precisa crer em Jesus pelo que está escrito na palavra de Deus. Tem muita gente que é incrédula, mas aí quando acontece uma coisa mirabolante, olha, agora eu vi, eu vou crer. Está cheio de Tomés por aí, as pessoas precisam ver para crer. Cuidado, pode nunca ver e morrer sem crer, e se deparar com a porta do Hades aberta. A dívida paga, mas não tomou posse da dívida paga, entrou pelo abismo. Era o que estava acontecendo com o fariseu naquela janta. Ele estava indo para o inferno do lado de Jesus, mas a mulher que estava longe, marginalizada, reconheceu o Jesus espiritual, entrou naquela casa, rompeu os bloqueios, se lançou aos pés de Jesus e chorou aos pés dele. Quem é Jesus para você, querido? Jesus não morreu da cruz para te dar triunfo nessa terra. Jesus morreu na cruz para te levar para o céu. Ele te garantiu uma vida suprida. Sem teto, com fome, sem veste, você não fica. Ele vai te sustentar todos os dias. Olhai para as aves dos céus, foi o que ele disse em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 27. Olhai para os lírios do campo, eles não trabalham, não costuram, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Você não vai ficar com fome, sua família não vai ficar com fome, você não vai morar na rua, sua família não vai morar na rua, você não vai viver desesperado financeiramente, tenha paz. Mas não busque essas coisas, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós buscamos essas coisas através do reino de Deus. O princípio está errado, a gente não honra Jesus. Quando a gente descobrir o valor da dívida que Jesus pagou por nós, ninguém vai precisar dizer para a gente o que é certo e o que é errado,
Por que as pessoas vivem perguntando, é certo fazer isso? É certo fazer aquilo? Porque elas estão preocupadas em acertar um dogma para conquistar uma bênção. E aí, vivem preocupadas, porque não sabem o que é certo e o que é errado. Quando alguém não sabe o que é certo e o que é errado, é porque a pessoa não tem a referência de quem ele adora. Quando nós entendermos o sacrifício de Jesus, o que vai mais importar para mim e para você é morar no céu. Então, se fazer isso me tira do céu, não precisa nem perguntar, eu não vou fazer. Não precisa nem perguntar se posso dançar tal música, se posso beber tal bebida, se posso ir em tal lugar, se posso assistir tal coisa, se posso vestir tal roupa. Meninice, meninice e meninice. Eu tenho que saber o que me afasta do céu e o que me coloca lá. Eu tenho a Bíblia inteira para ler, mas infelizmente as pessoas não leem a Bíblia. Elas querem as respostas prontas de domingo à noite. E nós, os pregadores da palavra do Senhor, vamos sempre nos esforçarmos. Mas só você vai encontrar as respostas certas para um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Eu não levo ninguém para o céu, eu tenho que ir para o céu. Nem a minha esposa e as minhas filhas biológicas eu levo para o céu. Eu tenho que cuidar da minha vida, você tem que cuidar da sua. Cuidado, não seja um papagaio teológico, repetindo o que as outras pessoas falam, sem saber o fundamento disso. Leia a Bíblia, encontre Jesus, rasgue o seu coração, derrame aos pés dele a sua maior riqueza. Quando nós descobrimos o verdadeiro valor do tetelestai, nós não ficaremos fazendo conta de 10%, 30%, qual é o valor do dízimo, se dou o dízimo sobre o bruto, se dou o dízimo sobre o líquido, se faço isso e falo assim, meninice, ele vale mais que a minha vida, eu entrego tudo aos seus pés. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente quer trocar com Deus o tempo todo. Jesus não morreu para te estabelecer financeiramente, ou para te realizar financeiramente. Jesus morreu para te levar para o céu. Jesus não morreu para curar suas enfermidades físicas e para curar suas enfermidades emocionais. Ele morreu para te levar para o céu. Quando você entender o porquê principal, os acessórios vão te seguir. Pessoas que entendem que devem e que vão morar no céu, não se desesperam com as más notícias. Sofrem, choram, enfrentam problemas, mas não desestabilizam a sua fé. Não perdem noites porque estão devendo. Não querem morrer porque o parente está doente ou está perto da morte. Não ficam desequilibrados porque aconteceu uma tragédia, uma adversidade. Passam por tudo isso com sentimentos porque são seres humanos, mas têm o coração preso numa coisa muito mais forte do que as adversidades dessa vida. Automaticamente vai ser estabelecido financeiramente, vai ser estabelecido emocionalmente, vai ser estabelecido no físico. Vai olhar para os diagnósticos de enfermidades, sabendo que o que sustenta a sua vida é maior do que aquele diagnóstico. E se afinal o meu tempo na terra terminou aqui, não tem problema. Eu estou vivendo por algo maior do que a minha vida aqui na terra. Se eu perco o carro, eu não vou desesperar porque eu estou vivendo por algo maior do que um carro. Se eu não consigo comprar a casa, se eu vivo de aluguel, não importa, eu estou morando do mesmo jeito. Quantas coisas pequenas tiram a nossa paz, sabe por quê? Nós estamos vendo Jesus como uma pessoa humana, e Ele é Deus soberano, que ressuscitou e venceu a morte, e consumou todos os problemas. Não viva preso às coisas desse mundo, não viva preso às coisas desse mundo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 14. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar ou prender por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares.
Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Entender o valor da eternidade é viver o seu dia a dia para agradar aquele que nos levará para o céu. Entender o valor da eternidade é viver o seu dia a dia para agradar aquele que nos levará para os céus. Todas as coisas não são lícitas, mas eu não me deixarei prender por nenhuma delas. O que te prende? O que te amarra? O que te segura? Se liberte hoje. Pode ser um pecado, pode ser uma segurança humana, pode ser uma realização pessoal, pode ser um hábito, pode ser um costume, pode ser um desejo, pode ser tantas coisas. Deus vai destruir tanto o estômago quanto o alimento. Às vezes eu vejo um programa que todas as vezes que eu vejo eu fico raciocinando como o ser humano é. O programa chama Quilos Mortais, da Discovery. Pessoas com 280, 350, 380 quilos, que não conseguem mais se mexer, que não conseguem respirar, que estão morrendo, e não conseguem deixar de comer absurdamente. E aí o programa vai trabalhando, vai mostrando essa realidade. E as pessoas vão contando a sua história desde criança. Vão falando como que começaram a se viciar na comida. E mostram as quantidades que as pessoas comem. 10 sanduíches em uma refeição. 10 batatas. 4 milkshakes de 700 ml. E as pessoas vão falando, eu não consigo viver sem isso. Macarrão com queijo no café da manhã, frango assado no café da manhã, e 380 quilos, as pessoas estão morrendo, e não conseguem se libertar daquilo. Isso nos leva a pensar quantas coisas nos prendem, e nós não conseguimos viver sem. Nós estamos tantas vezes ingerindo o veneno que está nos matando, não só no alimento, mas no psicológico. São coisas que a gente vê, são situações que a gente participa, são prazeres que a gente busca. E o que dizer dos entorpecentes químicos, e o que dizer das drogas, e o que dizer dos medicamentos antidepressivos, tudo coisas que nós vamos jogando para dentro de nós, para nos dar algum sentimento, qual é, a gente nem sabe, porque nós não estamos vendo a dívida que Ele pagou por nós na cruz. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos tirar qualquer coisa da nossa vida. Isso me atrapalha de morar no céu? Eu não quero mais isso. Em contrapartida, eu já vi vários tipos de situações humanas que a psicologia diz que não tem jeito de mudarem com uma palavra. Eu já vi pessoas largarem o homossexualismo, porque entenderam que devem agradar Jesus com suas vidas, e numa fase já de transsexo, homens transformados em mulheres, que largaram, e que tiveram uma alteração corporal assustadora. Já vi pessoas largarem o crack, que a psicologia diz, não tem jeito, dependendo do estágio. Já vi pessoas no último estágio do crack, parecendo uma caveira viva, entenderem que Jesus pagou a sua dívida, jogarem o cachimbo fora e falarem, nunca mais ponho na minha boca, e nunca mais colocarem. Já vi pessoas largarem a cocaína, já vi pessoas abandonarem o adultério, pedirem perdão para os seus cônjuges, serem perdoados e restaurarem os seus casamentos. Já vi pessoas largarem a corrupção.
Já vi pessoas largarem o roubo branco. Sabe qual que é o roubo branco? É o roubo que se faz nos computadores, nos percentuais, nos sistemas financeiros. Já vi pessoas largarem a corrupção política, abrirem mão dos conchavos, abrirem mão dos dinheiros fáceis, porque entenderam o valor do sangue de Jesus. Já vi pessoas largarem o cigarro, já vi pessoas largarem a bebida. Uma vez eu ouvi uma situação, conheci a pessoa, uma igreja que eu fui pregar, muito interessante. O pastor foi visitar um lar, que o homem não ia para a igreja, mas abençoava, apoiava a esposa a ir, apoiava os meninos a irem. E um dia o pastor foi visitar eles, e chegou na casa, e falou: por que você não vai na igreja? Ele falou: porque eu não consigo largar a bebida, e eu não quero ir para a igreja bebendo. E o pastor deu aquela palavra para ele: vinde como está, Jesus vai mudar a sua vida. E aquele homem preso em uma religiosidade, num vício, e que não ia para Jesus, se morresse daquele jeito ia para o inferno, cheio de moralidade na cabeça. Aí o pastor falou com ele: pega a garrafa de cerveja, uma garrafa de cerveja na geladeira para mim. Ele tinha várias, ele pegou uma. Aí o pastor colocou na frente dele e falou assim: olha para a garrafa. Ele olhou, falou: qual o tamanho da garrafa? 30, 40 centímetros? Qual o seu tamanho? Era um cara grande, quase 1,90 m. Ele falou: quem é o gigante? A cerveja ou você? Ele falou: eu sou o gigante. Ele falou: por que a cerveja está te dominando? Você que tem que dominar ela. Você quer beber? Ele, chorando em lágrimas, disse: há muito tempo que eu não quero mais, mas eu não consigo largar. Ele falou: seja gigante, quebra essa garrafa como um ato profético, vai ser a última. Aquele homem pegou aquela garrafa e jogou no chão. Foi a última. Jogou tudo fora. Nunca mais bebeu. Sabe por quê? Reconheceu o sacrifício de Jesus. Meu sogro, pai da apóstola Dani, uma vida pregressa no boteco, e ainda era o gente boa que pagava para todo mundo, era o amado do boteco, vivia para beber. Um dia falou: não bebo mais, aceitei Jesus como meu Salvador. Nunca mais bebeu, se tornou um crente em Jesus Cristo. A família que vivia os terrores do homem que jogava panelas para as paredes, que brigava, que os filhos tinham medo, virou uma seda. Ainda bem que eu cheguei na família depois disso. Os meus concunhados vivem falando: cara, você pegou a época boa, mas só durou 7 meses, porque depois ele foi para o céu. Tudo que é bom dura pouco, ditado popular. Mudou de vida. Tá. Sabe isso que te prende? Sabe isso que te amarra? Sabe isso que te faz sofrer? Qual é o nome disso? Qual é o tamanho disso? É menor do que o sacrifício de Jesus. Entenda o valor de Tetelestai hoje. Você foi feito para Cristo. Ele vai te ressuscitar um dia, para você viver junto com Ele. Como disse o texto para nós, Ele nos ressuscitará na sua ressurreição, para morarmos com Ele. A Páscoa hoje é sua. Hoje é o dia da sua ressurreição. Jesus já viveu a dele. Jesus já venceu a morte. E você? Já venceu? Páscoa para você hoje. Se levante de qualquer morte. Eu concluo essa mensagem falando de algo na Bíblia que é muito lindo. No dia que Jesus morreu, aconteceu algo que ninguém vai conseguir explicar. Porque Jesus mostrou o arrebatamento, a ressurreição do último dia na prática. Mateus capítulo 20, versículo 27, versículos 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, um terremoto, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, estavam mortos, foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você crê na Bíblia? Jesus morreu. Teve um abalo cósmico. A Bíblia nos diz que houve trevas, densas trevas, às 3 horas da tarde. E o original hebraico desse texto nos diz que não foram trevas por um eclipse, por uma grande nuvem. Tem uma forma de fazer noite no dia: eclipse solar ou uma nuvem gigantesca que tapa a iluminação do sol. Só. Fora isso, não tem jeito de ter trevas no dia. Ok? E o original ali do densas trevas é um termo que no português não dá para achar um que compare, seja um sinônimo. O termo está dizendo ali, teve uma treva de um apagão geral. O sol não saiu do lugar dele. A única forma de escurecer o planeta com o sol no alto é que o planeta rode ao contrário do sol. É ou não é? E o texto nos disse aqui que houve um terremoto. O véu do templo se rasgou de onde? Alto a baixo. E as rochas partiram. Sabe o que aconteceu no dia que Jesus morreu? As placas tectônicas deslocaram. As rochas partiram. Onde ficava o templo? No alto do Monte Sião. Um platô linear. Como que o véu rasgou de alto a baixo? Houve um deslocamento de solo. E o varal que segurava o véu, que era de 60 centímetros, o véu era dessa grossura, gente. O véu era dessa grossura. Uma cortina dessa grossura. Rasgou. Que mão poderia rasgar aquilo? Como houve um desnivelamento de solo, o varal que estava reto fez assim. Um lado subiu, o outro lado desceu. O véu se rasgou. As rochas partiram e houve trevas. Pega o meu globo terrestre que está em cima da minha mesa para me fazer um favor, filhão. Dá uma forçadinha que você vai abrir. Foi não? Então tá bom, está trancado mesmo. Vai lá, pastor Aires. Pastor Everton já está com a senha da porta. Da trava eletrônica. Esse globo que está aí, meu filho. Esse. Só tem esse aí mesmo. Pequenininho, mas vai dar para vocês entenderem. Jerusalém está aqui. Jerusalém está aqui. O sol é o celular ali. É dia em Jerusalém. É noite na América do Norte, na América do Sul. Jesus está crucificado aqui. Sabe a única forma de ter tido trevas em Jerusalém? A mão de Deus no globo, girando o globo. Deus não virou as costas para a terra. Deus tirou seu único filho do seu raio de iluminação
para que as trevas dele gerassem luz na vida da humanidade. Prova disso? Densas trevas. O sol continuou, o que deslocou foi a terra. Prova disso? As rochas fenderam. Só que o abalo cósmico não foi só na terra, foi no mundo espiritual. E os sepulcros se abriram, e corpos de santos que já estavam mortos ressuscitaram. E aí as pessoas acham que, e eu já inclusive já até falei isso, que os mortos saíram ali do cemitério no dia que Jesus estava morrendo e apresentaram a cidade. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz um detalhe. Coloca o versículo aí para mim, fazendo favor. Mateus 27, 53. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Continua. E saindo dos sepulcros, vírgula, depois da ressurreição dele, vírgula, entraram na cidade. O evangelista foi detalhista. Eles ressuscitaram no dia da morte, mas esperaram que ele ressuscitasse, para que no dia da sua ressurreição, eles entrassem juntos na cidade. Imagina o que foi isso. Nós sabemos que quando Jesus estava morto, ele não estava num sono profundo. Aonde ele estava? No inferno, tomando de Satanás as chaves da morte e pregando para os espíritos que estavam em cadeias, que na época de Noé, como diz 1 Pedro, morreram sem direito à redenção. Jesus na sua morte estava trabalhando, e aqueles santos ressuscitados, o mundo virando, espíritos mortos ressuscitando, e quando Jesus entra em Jerusalém, eles entram junto, anunciando o que vai acontecer no dia que a trombeta soar. A pergunta é, nesse dia, que vai acontecer como já aconteceu em Jerusalém, está entendendo? Você ressuscita ou não? Você levanta da sepultura, você é devolvido do cosmos aonde você estiver, ressuscita com Jesus e se apresenta diante do Pai, ou não? Essa é a sua Páscoa, proposta de ressurreição. Tetelestai, já está feito. Depende de você assumir o seu lugar ou não. O fariseu não assumiu o seu lugar, ficou preso nas suas expectativas humanas. A prostituta assumiu o seu lugar, foi honrada e abraçada por Jesus, e ressuscita no último dia quando ele voltar. Páscoa já passou. Sobre a condenação, passou sobre. Isso é Páscoa. Passover no inglês. A condenação já passou. Tetelestai, está consumado. E você? Pega o cometa da libertação ou fica preso no que será? Na comida, na bebida, no sexo, na mentira, na pornografia, no ódio. Seja lá, qual nome dá para isso? Não sei. Independente de qual seja. Te afasta de Jesus? Arranca da sua vida hoje. É possível, dando valor ao sacrifício dele na cruz.